Luiz Orsatti Filho é servidor público de carreira, advogado, possui MBA em gestão pública, mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis, além de especialização em direito civil e direito do consumidor. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de São Paulo, onde coordenou todas as ações emergenciais de atendimento à população vulnerável durante o período da pandemia de Covid-19. Nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas, assumiu a diretoria executiva da Fundação Procon de São Paulo em 2023. Vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, a Fundação Procon é uma das instituições mais reconhecidas pela população brasileira, pela sua eficiência na defesa dos direitos do consumidor. E tem, entre as atribuições principais, equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores, além de fiscalizar o mercado consumidor para fazer cumprir as determinações da legislação de defesa do consumidor. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, do nosso país, com informação de qualidade, interesse da população e muita prestação de serviço. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre a atuação de um dos órgãos públicos mais admirados e reconhecidos pela população, o PROCON. Agora, em 2026, a unidade do Estado, o PROCON Paulista, celebra 50 anos de história. São Paulo foi o primeiro estado a criar um órgão próprio de defesa dos consumidores. De hoje a 5 décadas, depois de todo o brasileiro, ele sabe, houve desrespeito dos direitos do consumidor, para quem a gente vai reclamar? Procura o PROCON, aciona o PROCON. Para falar deste marco tão importante, temos o prazer de receber no Conexão Paulista Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. Bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite e parabéns. Olá, Renata. Olá, Priscila. É uma honra estar aqui no Conexão Paulista, prestar informação ao cidadão paulista, que é o mais importante. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. E me acompanha na edição de hoje a amiga e jornalista Priscila Silvério, aqui da Rede Alesp. Obrigada pela parceria, Priscila. Eu que agradeço o convite e com certeza a população ganha muito com essa entrevista para conhecer esse órgão que é tão importante. Pronta para tirar dúvidas? Bora lá! Bora lá, 50 anos de história do PROCON. O PROCON comemora os 50, mas pensa nos próximos 20 e nos próximos 50 anos? Exatamente, Renata. A gente focando o futuro, respeitando toda a trajetória do PROCON do Estado de São Paulo, que é o primeiro, como você já adiantou, o primeiro PROCON do país, criado em 1976, muito antes mesmo do próprio Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor e o PROCON do Estado de São Paulo é uma mistura, enfim, eles se misturam e, sem dúvida nenhuma, a trajetória do PROCON do Estado de São Paulo reflete em todo o Estado. Somos uma referência técnica, somos uma referência nacional em vários aspectos e, com muita honra, estou exercendo essa diretoria executiva. Priscila. Doutor Luiz, conta um pouco para a gente quais são os principais desafios do PROCON. Né? Como a Renata falou ali na abertura, quando tem algum problema de consumidor, a primeira coisa que as pessoas pensam é preciso procurar o PROCON. Mas quais são os desafios? Os desafios são enormes. Primeiro, né, o Estado de São Paulo, uma grande população, então é sempre estar acessível a essa população. Estamos caminhando para um atendimento digital e isso tem atendido muito a população. Em 2025 nós atingimos um pouco mais de 1.100.000 atendimentos, foi um recorde de atendimento e isso graças a esse atendimento digital, acessível ao celular, acessível no site. Já aproveitando mencionar o nosso site, que é o procon.sp.gov.br. Lá é o canal direto que o consumidor pode fazer sua reclamação, bem como tem informações sobre os mais diversos direitos e aspectos do direito do consumidor e também para o fornecedor. Então, essa digitalização ela é fundamental para a gente chegar a esse consumidor. Além disso, mantemos os canais de atendimento presencial, também
Outro facilitador é esses convênios que nós temos com 378 atualmente municípios aqui do estado de São Paulo, o que pulveriza e muito esse atendimento e facilita essa interlocução com a população do litoral, do interior, ou seja, é o PROCON do estado de São Paulo presente em todo o estado. E é a renovação da linguagem que o PROCON utiliza. Inclusive, gostaríamos de tratá-lo por doutor. Você falou, não, por você, que isso me aproxima da população. Exatamente. O ramo do direito do consumidor é aquele ramo que é do dia a dia. Então, sem a aula de jurídico, e sim mais próximo da população, informando sobre seus direitos, como acionar, enfim, o sistema nacional, o sistema estadual, enfim, para que prevaleça sempre o direito à proteção ao consumidor. Pri, nós vamos aqui apresentar, inclusive, o logo dos 50 anos do PROCON, neste ano de 2026. Exatamente, é um ano um ano festivo, mas ao mesmo tempo um ano de reflexão, afinal de contas comemorando a trajetória, mas sem esquecer de focar o futuro, para onde queremos os próximos 50 anos. É isso que estamos trabalhando nessa gestão fortemente. E a atuação do PROCON, né? Muitas vezes ele atua quando o problema já aconteceu, mas também dá ali a instrução para o consumidor para que ele também se proteja? Sim, dentro da estrutura do PROCON são 6 diretorias, uma delas é focada justamente em orientação com relação a este consumidor. Então nós temos vários cursos que são, enfim, presenciais ou online, sempre orientando esse consumidor para que ele tenha conhecimento dos seus direitos e, claro, um consumidor empoderado, ele reverbera na sociedade e ajuda que toda a sociedade cumpra essa legislação tão importante com relação ao direito do consumidor. Além disso, temos um trabalho muito forte nessa gestão com relação aos fornecedores. Nós temos uma função, né, a última razão enfim, que temos um poder de polícia muito forte, mas a multa, enfim, sanção é a última razão em todo esse aspecto. Então, temos atuado fortemente num aspecto importante que é a orientação aos fornecedores, principalmente pequenos e médios fornecedores, comércio, enfim, que não têm conhecimento de algumas obrigações com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Então, o PROCON tem essa função, claro, de proteger e defender o consumidor, mas também de harmonizar essa relação e orientar este fornecedor. E temos atuado fortemente nesse segmento, o que ajuda, claro, a respeitar de maneira direta a esse direito do consumidor, e isso reflete em todo o segmento, em toda a sociedade. Então, foi uma iniciativa que nós retomamos nessa gestão e que tem sido muito exitosa, diminuindo o número de multas, mas sem diminuir a fiscalização também. Ainda na página dos cursos, esses cursos 30, 40 anos atrás eram físicos, né? Hoje eles são online e os cursos são tanto para consumidores quanto para fornecedores. Detalhe um pouco para a gente. Exatamente, Renata. Hoje, claro, focando sempre no futuro, o grande mote é o curso online, via EAD. Temos alguns cursos lá disponíveis para os consumidores, mas também para os fornecedores, sendo que há 2 cursos específicos sobre o protocolo não fiscal, especialmente, que é uma lei estadual muito bem-vinda, que protege mulheres em situação, enfim, de insegurança em bares e restaurantes, e isso está lá hospedado, mas é um curso da Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui do Estado, mas está sob a responsabilidade ali do PROCON, e nós atuamos justamente para que esse curso, entre outros, ele prevaleça e a sociedade tenha conhecimento. Cursos sobre direitos básicos do consumidor, isso é fundamental, não só, enfim, cursos presenciais, mas o foco é que haja expansão de cursos online, digitais, para que a população tenha conhecimento de seus direitos básicos e, com isso, enfim, avance com relação a este e outros aspectos da cidadania. Qual o curso que faz mais sucesso? Sem dúvida nenhuma, é de direitos básicos do consumidor. Mas outro curso que faz muito sucesso, e a gente faz uma propaganda positiva, é com relação ao PROCON racial. O PROCON racial é uma iniciativa aqui do PROCON do Estado que visa o quê? Claro, reduzir essa questão, infelizmente, que ainda existe, racismo na nossa sociedade, e utilizando essa relação que temos na relação de consumo, que infelizmente que acontece muitos episódios de racismo
enfim, nas relações de consumo. Então, o fornecedor nos procura e ele se compromete a capacitar, e não é uma grande capacitação, não é profunda, mas é um letramento inicial para que a empresa, seus colaboradores tenham conhecimento da legislação, de como, enfim, se portar em certas situações e também um compromisso dessa empresa de afixar junto, enfim, a algum lugar físico da sua loja e também no digital, 10 princípios básicos e com isso ali chamar a atenção para a questão do racismo que infelizmente ainda acontece. O senhor trouxe então a questão do combate à violência contra a mulher e também como as empresas, bares no caso, precisam se comportar frente a isso. Falou também sobre essa questão do racismo dentro do comércio. Quais outras áreas que hoje o PROCON foi, de uma certa maneira, obrigado a expandir com a mudança do comportamento do consumidor? Olha, a questão, por exemplo, do próprio do atendimento digital, do comércio digital. O comércio digital é o comércio que mais cresce mundialmente, claro, aqui no Brasil. E o PROCON, o sistema nacional, era muito focado, de fato, ainda uma fiscalização no comércio, in loco. E nós, já no nosso planejamento estratégico, estamos focando não só o crescimento, mas uma profissionalização da fiscalização deste comércio eletrônico. Estamos ainda em protótipo, mas ainda em avançado estágio de ferramentas para que haja uma fiscalização deste comércio eletrônico, que seja uma fiscalização robusta, com o uso de uma inteligência artificial que facilite não só a varredura, mas a análise de aspectos que são necessários de acordo com a legislação consumerista para que essa fiscalização seja efetiva e mais, ela já seja detalhada para aquele especialista que trabalha lá junto ao PROCON, já tem uma análise detalhada. Então é isso, é focado no futuro, o comércio eletrônico esse é um dos aspectos que estamos trabalhando fortemente, entre outros. Agora, Luiz Orsatti, ao acessar as redes sociais do PROCON, a gente percebe que vocês elaboram muitas campanhas, inclusive com diversos temas, e usando uma linguagem atual, de quadrinho, uma linguagem para se aproximar do público. Eu gostaria que a gente visse agora aqui. PROCON divulga preços de 134 itens de material escolar em 9 cidades da capital e do interior e litoral. E ali coloca o Sherlock Holmes. Elementar, mas prefiro aquele quebra-cabeça. Conta pra gente dessa nova visão do PROCON. Isso, então, é uma das funções, claro, do PROCON é se aproximar da população, afinal de contas, nós prestamos esse serviço direto à população. Então, nossa comunicação, Ricardo Musso está aqui, nosso diretor responsável pela comunicação do PROCON, veio com essa proposta moderna de se comunicar diretamente com as várias gerações, dos vários canais de mídia, e essa também é nossa função, estar próximo à população. E nada melhor utilizando as redes sociais, nossos canais digitais, para que haja, primeiramente, essa informação sobre o aspecto, o que é o PROCON, a parte formal, mas também ser mais atrativo e trazer essa nova, enfim, geração que cresceu na internet, que talvez não conheça muito ainda o PROCON, a Fundação PROCON, todo o trabalho que ela tem, enfim, na sua história, e essa é a função, e temos sido bem exitosos, atingimos um número expressivo ano passado de inserções, não só na mídia, nas redes sociais, graças a esse trabalho técnico sério que temos, enfim, conseguido fazer. São 50 anos da instituição. E a mudança do consumidor também nesse período foi muito grande. O que o senhor acabou de falar, a questão da tecnologia. Mas fala um pouco para a gente, por que o PROCON precisou ser criado naquela época? Hoje a gente sabe, hoje está na nossa mão, o problema está muitas vezes na nossa mão, compras que a gente faz ali. Mas e no caso, há 50 anos? Olha, excelente pergunta, Priscila, porque de fato houve toda uma evolução da sociedade, a sociedade de consumo, e infelizmente nessa evolução da sociedade visando o consumo, houve alguns abusos e,
claro, há necessidade de um órgão, enfim, uma instituição para fiscalizar, para que não haja abusos e eventualmente prejuízos a um consumidor, aquele, enfim, que de fato paga a conta. Isso denota um respeito ao cidadão que paga a conta. Afinal de contas, ele paga a conta do supermercado ao mesmo tempo que ele paga a conta de um tributo. Se ele não paga, ele não leva, né? Exatamente. Por isso que foi neste momento dessa evolução ou revolução do consumo que houve a necessidade de haver um órgão responsável pela fiscalização ou ao menos de monitorar esse novo aspecto da sociedade. E claro, o Estado de São Paulo sempre pioneiro, foi o primeiro do país a adotar essa, enfim, política, que de fato hoje é uma política sedimentada, o Sistema Nacional, e temos muito orgulho de sermos, assim, fazer parte dessa história. Agradeço imensamente ao governador Tarcísio pela confiança depositada em estar à frente do PROCON do Estado de São Paulo. No século passado, 50 anos atrás, quais eram as principais reclamações e se pudesse fazer uma comparação com os dias de hoje? Na verdade, o início foi dar muita informação. Não havia o cidadão, que ainda não era um consumidor de fato, ele era um consumidor de fato, mas não de direito, a primeira missão foi informar sobre aspectos mínimos com relação a defeitos, aspectos mínimos sobre questão de devolução de produtos e porque não havia, de fato, ainda um Código de Defesa do Consumidor, mas o que se buscava era dar conhecimento àquele consumidor e também avaliar aquelas empresas que eventualmente poderiam utilizar de uma maneira, enfim, de má fé aquela venda. Então, foi esse o aspecto inicial do PROCON. Claro, depois com a sua sedimentação em 76, depois com a evolução do Código de Defesa do Consumidor, muita coisa se passou e, de fato, houve reclamações desde planos econômicos, questões de linhas telefônicas, que eram, de fato, uma propriedade, passamos por uma lei estadual muito importante, antifumo. Então, o PROCON, ele faz parte dessa história do consumidor paulista e brasileiro. O PROCON ele foi uma iniciativa do governo, veio aqui para a Lesp, uma votação, e então o PROCON tem essa ligação também com o Legislativo Paulista. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. O senhor já citou 2 leis nessa nossa conversa que saíram aqui, aprovação aqui da Lesp. O papel que a Lesp tem dentro dessa garantia de direitos. Bom, a Lesp exerce um papel fundamental, afinal de contas são os representantes aqui da população que estão aqui trabalhando e temos um trabalho muito próximo junto à Lesp. Gostaria de mandar um abraço aqui ao deputado Jorge Wilson, presidente da Comissão aqui de Direitos do Consumidor, e toda a Lesp, ao presidente André do Prado. Temos um convênio com a LP, já próximos, houve ao menos 2 iniciativas junto à LP o ano passado. E a discussão legislativa ela é fundamental, pois impacta diretamente no consumidor. Participamos, enfim, nos manifestamos em todos os projetos de lei com relação, quando há interesse direto ou indireto, ou impacta diretamente o consumidor. E essa proximidade com o legislativo é fundamental, afinal de contas, todos querem que, enfim, o consumidor tenha seus direitos sempre preservados, mas que isso haja um respeito ao cidadão, ao consumidor. E essa proximidade ela é fundamental e nós sempre buscamos essa proximidade junto à Lesp. Em momentos de crise, como planos econômicos, a que você se referiu, lembro também da pandemia, o PROCON tem uma importância muito maior na população, para a população? Não tenha dúvida, o PROCON é um dos órgãos que estão mais próximos da população, é sempre lembrado quando há algum tipo de problema com relação claro, a relação do consumidor, e isso denota a nossa importância e decorre de uma trajetória de bons trabalhos executados junto à sociedade e que houve, de fato, um respeito. Eu acho que isso é a nossa base, é respeito ao cidadão e é o que a gente busca no nosso dia a dia, sempre o respeito, o atendimento, a proximidade ao consumidor, ao cidadão, que é aquele que sempre paga a conta. Priscila, dá um spoiler. Só vai responder depois, no segundo bloco, mas que tema a gente vai falar depois? A gente vai falar sobre legislação, Código de Defesa do Consumidor, o quanto ele é importante, né, na defesa, então, dos direitos da população
e também como o PROCON ele assegura que esses direitos sejam cumpridos. Nós fazemos um breve intervalo no Conexão Paulista e já voltamos com o nosso entrevistado de hoje, Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo, este órgão de defesa do consumidor tão importante para a população brasileira, que completa 50 anos agora em 2026. É rápido, a gente volta já. Nós estamos de volta hoje com Conexão Paulista com o nosso entrevistado, Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. O PROCON Paulista comemora 50 anos de atuação. Foi o primeiro a ser instalado no Brasil e virou referência na defesa do consumidor. Você quer ver um consumidor numa loja sendo maltratado ou vendo coisa errada? Vou ligar para o PROCON, vou fazer a denúncia no PROCON. Mais uma vez, obrigada pela presença, Luiz. Eu que agradeço novamente, Renata. Ele quer ser tratado por Luiz, não por doutor Luiz, para ficar juntinho do consumidor. Priscila. Em relação à criação do PROCON, então, temos aí 50 anos, 76, então, 1976. Em 1990 é criado o Código de Defesa do Consumidor. O código, ele de certa maneira foi reflexo do trabalho do PROCON? Teve ajuda do PROCON na elaboração? Não tenha dúvida nenhuma, sim, a história do Código de Defesa do Consumidor se mistura e muito com o PROCON do Estado de São Paulo. Todos aqueles que trabalharam para a criação inicial do que hoje a gente chama de Fundação PROCON, trabalharam muito na codificação, enfim, do Código de Defesa do Consumidor, na elaboração de todos os princípios. Então, de fato, a participação do PROCON do Estado de São Paulo e de todos aqueles que trabalharam até então lá no PROCON do Estado de São Paulo decorre dessa história e, de fato, muito orgulho, como sempre falo, eu gosto de ressaltar essa história que se mistura. A gente pode falar que é o resultado também das demandas que chegaram para vocês, do trabalho que vocês já estavam realizando de pesquisa, as iniciativas, os cursos, enfim. Vocês entenderam que o Código de Defesa pegava tudo aquilo, todo aquele trabalho e colocava ali em legislação? Não tenha dúvida nenhuma, Priscila. Todo aquele trabalho que principalmente começou com, enfim, o conhecimento, a explicação, trazer àquele consumidor, depois aspectos com relação aos fornecedores e produtos, toda essa massa de informações, conjunto de princípios, academia, tudo isso foi transformado em projeto de lei, iniciativa política e, claro, a participação mais do que efetiva do PROCON do Estado de São Paulo nessa trajetória. E o PROCON tenta se antecipar aos problemas. Vocês acabaram de criar e de desenvolver estudos sobre os impactos de mudanças climáticas nas relações de consumo. Aproximadamente de 3 anos para cá, toda a natureza vem castigando toda a população, seja com chuva, com tempo seco, com a estiagem. Como é que é isso? Exatamente, Renata. Nós, nesta gestão, criamos algumas comissões técnicas. Comissão técnica é um espaço para discussão de temas da atualidade. Um deles é a questão dos eventos climáticos extremos. Temos outras comissões sobre BETS, por exemplo, também, que temos discutido vários aspectos. Mas sobre a questão dos eventos climáticos extremos, ele impacta diretamente a vida do consumidor. E ele envolve, esses eventos não são mais considerados extraordinários, ou seja, exceções. Então, todo e qualquer fornecedor deve sim se preparar para que haja um atendimento adequado e que não use isso como uma escusa para não atender aquele consumidor, enfim. E isso impacta diretamente na prestação de serviços, em vários aspectos, na questão de seguros. Então, tudo isso nós discutimos internamente, chamamos, setores para que haja, um melhor atendimento e melhor adequação dessa nova realidade ao consumidor. Nós temos também câmaras temáticas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso e a atuação delas. Diferentemente das comissões, que é mais um aspecto de convergência e discussão, as câmaras técnicas, que também nós retomamos nessa gestão,
visa a antecipação de problemas e resolução de problemas. Por hora, criamos 2 câmaras técnicas importantes, uma do setor de supermercado e a outra do setor de varejo, ou seja, são 2 segmentos que atendem diretamente uma grande parcela de consumidores, e lá discutimos vários aspectos, desde questão de como atender, a questão de distribuição de produtos, questões desde vigilância sanitária. Então é um espaço em que os segmentos apresentam demandas, nós discutimos eventuais soluções, sempre buscando a proteção e defesa do consumidor. Os empresários do ramo de supermercados reclamam que o PROCON é muito enérgico. Que não precisava aplicar tal multa por tais coisas. Quais são os principais problemas encontrados nos supermercados e hoje o que acontece na prática? Bom, antes de entrar na questão das multas, eu sempre gosto de ressaltar, a atividade econômica ela é fundamental, porque só com emprego e só com, claro, educação a gente consegue sair. E o PROCON tem essa visão muito importante de sempre orientar aquele fornecedor que quer ter conhecimento da legislação e quer respeitar o seu consumidor para que ele tenha um consumidor mais fidelizado. Por isso que a iniciativa de orientação aos fornecedores tem sido não é revolucionária, porque não é uma criação, mas tem sido algo extremamente exitoso. Mais fornecedores bem orientados significa mais respeito direto ao consumidor. E, claro, essa questão do segmento de supermercados, nós verificamos isso diretamente. Houve, de fato, enfim, alguns aspectos discutidos com relação à aplicação de multas, mas sempre ressalto que a multa é sempre a última providência. Primeira providência com relação a um fiscal é sempre avaliar questões de aspectos da legislação. E você perguntou quais são as principais, enfim, ocorrências. É muito produtos vencidos, produtos sem preços, sem informação. Isso, infelizmente, acontece muito, né, num segmento que tem muitas vezes, mais de 20 mil itens numa loja. E, claro, por isso que é importante esse trabalho constante de orientação. A questão da dupla visita também nós atuamos com relação a este e outros segmentos, graças a uma legislação aqui da casa, e isso tudo visa sempre respeito ao consumidor. Claro, eventualmente, estamos exercendo e devemos sempre assim exercer esse papel de poder de polícia, mas o nosso aspecto pedagógico, ele é o aspecto inicial de orientação e, claro, se for necessário, o aspecto de sanção de poder de polícia e, eventualmente, multas. De que maneira os trabalhos, tanto nas câmaras técnicas e também nas comissões, podem ajudar para a elaboração de políticas públicas? Olha, ali é um ninho muito importante para a discussão. Afinal de contas, vivemos numa sociedade altamente rápida, dinâmica e aspectos que acontecem no dia a dia. Então, os empresários que estão ali antenados junto aos seus clientes, nós, junto aqui ao poder público, devemos ter esse espaço de discussão para antecipar, inclusive, aspectos comportamentais da sociedade. Isso tem sido muito exitoso, não só para, enfim, os fornecedores, mas principalmente para os consumidores. Nós já tivemos algum resultado disso? Então, algumas dessas ações aí já virou um projeto de lei ou uma iniciativa que o consumidor já percebe ali na ponta? Ainda não há uma lei que já foi de fato sancionada, mas há aspectos discutidos nessas 2 câmaras que podem refletir diretamente ao consumidor e, claro, sempre visando a ampliação do seu direito, de sua proteção. Mas ele ainda depende de vários aspectos, inclusive políticos, são debates, inclusive, de âmbito nacional, junto à Câmara e ao Senado, mas todos eles são discutidos, sim, nas câmaras técnicas. Quando a gente fala de eventos climáticos severos, nos vem o pesadelo da Enel, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo. Que tipo de reclamação e que tipo de ação que o PROCON tem? Eu lembro que aqui na Lesp nós tivemos a CPI também, e caiu uma chuvinha, ventou, caiu um raio, pronto, 50 mil famílias, que são aí no caso quase, sei lá, 200 mil pessoas sem luz. E aí?
Primeiro é importante sempre ressaltar que a prestação de serviço que a concessionária Enel presta é um serviço essencial. Afinal de contas, fornecimento de energia elétrica é um item essencial do nosso dia a dia. Por isso é tão importante ter esse item debatido. Participamos sim da CPI com relação à Enel, demos todas as informações com relação a esta empresa e, de fato, é um aspecto muito importante, porque envolve não só um item essencial, envolve cidadania, envolve respeito ao cidadão, ao consumidor. Com relação ao aspecto, enfim, jurídico, debatido, se debate muito com relação, é um serviço regulado, há uma agência nacional, há a ANEEL que regula esse serviço, mas nós aqui do PROCON de São Paulo entendemos que é uma relação de consumo direta, garantida pela legislação e que, de fato, se não há prestação de serviço ou interrupção dessa prestação de serviço, a empresa deve se adequar com relação à melhora de sua prestação, eventualmente ser sancionado como ela de fato foi nessa gestão. Nós multamos mais de 3 vezes a empresa com relação a não cumprimento ou não atendimento às demandas do consumidor, que muitas vezes envolve demora na retomada da prestação de serviço, ou equipamento que foi eventualmente queimado numa religação, que não recebeu essa questão de ressarcimento, ou eventualmente prejuízos que ele tenham enfim, sofrido com relação, seja um comerciante, seja um cidadão, enfim, tudo isso escoou em essas multas que nós aplicamos e esperamos que, enfim, essa questão seja debatida, afinal de contas é uma concessão federal, uma concessão de 99, que está agora em análise sobre essa prorrogação e nós prestamos as informações com relação ao nosso papel de fiscal. Ainda em relação a essa questão da reclamação da falta de luz, aí quando se fala, não, na Enel, você pode ir lá, pode reclamar que piscou a luz, queimou a geladeira, queimou um micro-ondas. Qual que é a parcela da população que finalmente é ressarcida por isso? Vocês têm uma ideia? Olha, o que nós temos ideia é as reclamações que nós recebemos. A primeira orientação que o PROCON dá nesses casos é sempre procurar a concessionária e fazer o registro da sua reclamação, seja pedindo a religação da energia, seja pedindo o ressarcimento ou a questão de um produto que foi danificado. Caso, e há todo um procedimento lá interno, eventualmente até uma perícia que eles realizam quando é o produto danificado, caso esta demanda não seja atendida, aí sim orientamos assim fazer uma reclamação, formalizar junto ao PROCON e lá, numa primeira fase, a empresa ela é notificada, ela presta esclarecimentos. Numa segunda fase, podemos até designar uma audiência de conciliação e, caso nada seja resolvido no aspecto individual, no aspecto coletivo, podemos sim acionar e multar a empresa quando for o caso. Mas lembrando que a primeira orientação é sempre buscar a resolução junto ao fornecedor. Caso não resolvido, busque sim ao PROCON, que lá nós focamos essa resolução deste caso individual. Uma outra área também que recebe bastante reclamação é a questão da telefonia. E daí são vários aspectos, né? Alguns de não ter o serviço, pagar e não ter o serviço, outro de pagar, mas não ter o serviço completo, quando se fala de internet, por exemplo, e daí tem aquela questão da divisão ali de distribuição do sinal para várias pessoas, enfim, a pessoa ficar com menos. E tem também aquelas ligações que todo mundo recebe todos os dias e que não são ligações para nós, é apenas ou um telemarketing, Chatbot. enfim. Explica um pouco para a gente sobre essa questão e como o PROCON também trabalha nesse sentido. Olha, de fato, é um dos grandes segmentos mais reclamados, claro, dada a sua base de consumidores e a questão da telecomunicação que cada vez mais está no nosso dia a dia. Então não poderia ser diferente e, claro, nós estamos agora dando um spoiler, estamos buscando a criação da terceira Câmara Técnica, que é justamente com todas as empresas de telecomunicação, dada a importância que elas têm no nosso dia a dia. Temos, enfim, um cadastro estadual para que os consumidores que não assim desejem receber essas reclamações, entre no nosso site, indique o seu telefone celular para que esse telefone não receba ligações
enfim, comerciais, de vendas, etc. E esse cadastro ele funciona bem. Ocorre que hoje, infelizmente, as empresas, as más empresas eu diria, utilizam de outras formas não adequadas, não corretas, para, enfim, exercer essa ou aquela atividade. Usam robôs, usam telefones, enfim, que não são declarados, cadastrados, e infelizmente, contra isso, esse é o grande desafio no momento com relação a esse aspecto da telecomunicação. Mas, de qualquer forma, o consumidor pode e deve fazer seu cadastro junto ao PROCON do Estado, que temos lá para que as empresas, a cada 30 dias, devem receber esses números que são indicados pelos consumidores, atualizarem com relação à proibição de efetivar essas ligações, mas com a criação dessa nova Câmara Técnica, esperamos avançar e muito neste aspecto também. Tem a questão também da internet, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso, que também é um desafio. A internet, de fato, hoje, praticamente sem internet a gente não consegue viver, tem sido, de fato, um bem, uma prestação de serviço essencial. E, de fato, é um dos grandes números de reclamações no segmento de telecomunicações. Por isso que, de fato, o consumidor deve fazer sua reclamação, deixar registrado para que essa reclamação nós consigamos tratar diretamente com as empresas, visando a melhora, e essa é a obrigação delas, melhorar essa prestação de serviço. Essa questão da fibra ótica, da internet, não virou terra de ninguém? Porque antigamente nós tínhamos o quê? 3, 4 companhias telefônicas que eram responsáveis por isso, mas hoje a gente vê em muitas áreas que, tanto é que a gente reclama dos fios, daqueles quilos de fios pendurados nos postes, e falam, não, essa não é da empresa X, é da empresa Y. E são todas empresas secundárias, terceirizadas. Como é que é esse mercado hoje? Olha, esse é um dos aspectos que também vamos discutir junto a essa nova Câmara Técnica. Afinal de contas, nós quando passeamos aqui na nossa cidade, aqui capital e em todo o estado, verificamos infelizmente aquela vergonha que é aqueles postes. Lembro que os postes, ele decorre também, a responsabilidade por eles é da concessionária de energia e ela é responsável por esses postes. Então, aquela concessionária, no caso aqui da capital, da região, a Enel, em outras do interior tem as outras concessionárias, elas são responsáveis por aquele cabeamento, inclusive elas recebem um valor para que uma empresa de telecomunicação explore aquela fiação. E ela, em tese, é responsável também por isso. Infelizmente, em razão de vários aspectos, ela se exime de uma responsabilidade a qual nós não concordamos, mas de qualquer forma é sim mais um aspecto que nós vamos discutir nessa Câmara. Esperamos avançar e melhorar um pouco a condição do consumidor. Priscila, qual que vai ser o próximo tema? Isso depois do intervalo. O senhor comentou sobre a questão das denúncias. As pessoas precisam registrar ali a sua reclamação. Por que essa reclamação é tão importante? Por que o consumidor precisa registrar o que está acontecendo e os seus direitos violados? Isso a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no terceiro bloco do Conexão Paulista. Fazemos um rápido intervalo. Na volta, convidado de hoje, Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON São Paulo. Fique ligado, rapidinho. Nós estamos de volta com este Conexão Paulista. E o nosso convidado é o diretor executivo do PROCON São Paulo, Luiz Orsatti Filho. 2026 marca 50 anos de atuação do PROCON Paulista, o primeiro a ser instalado no país e que virou referência nacional na defesa do consumidor. Priscila. Como eu havia perguntado para o senhor no bloco anterior, por que é tão importante que a população, que o consumidor registre denúncias de violação de direitos? Bom, é sempre importante ressaltar que o PROCON é o único órgão de proteção e defesa do consumidor, é o único órgão oficial.
O consumidor hoje, um consumidor, né, mais moderno, ele busca formas rápidas de resolução de problema, mas muitas vezes não é o órgão oficial. O único órgão oficial é o PROCON, é o único órgão que tem o poder de polícia sobre os fornecedores, enfim. Claro, e sob esse aspecto, por isso que é fundamental que o consumidor faça o registro junto ao PROCON. Por quê? Porque lá nós temos, então, a informação daquele problema e mais, nós buscamos não só a resolução daquele consumidor que faz o registro, eventualmente de uma coletividade que muitas vezes não vai lá. Por isso que a informação ela é fundamental para a política pública e também para a resolução daquele, enfim, caso individual. Então, consumidor, exerça a sua cidadania, faça a reclamação junto ao PROCON do Estado, do seu município, bem como busque outras soluções, mas sempre o PROCON. No caso, nós temos vários momentos de compra, né, durante o ano. Temos aqui, começo do ano, material escolar, daí depois Páscoa, Dia das Mães, Natal e tem a Black Friday, que acontece no mês de novembro. Como vocês atuam nesse período? Como que vocês podem garantir ali para a população que, por exemplo, os preços não vão subir na véspera para a gente ter um desconto que, na verdade, não foi desconto? Nós sempre início de gestão, nós realizamos um planejamento e, claro, planejamento de ações, e a Black Friday é uma das datas mais importantes. E o que nós fazemos, entre outras ações? Nós monitoramos os preços daqueles produtos que são mais vendidos. Na última ação do ano passado, foram mais de 120 produtos, salvo engano, foram 134 produtos que nós monitoramos os preços nos principais canais de atendimento digital e também presencial, visando justamente não cair naquela fraude, Black Fraud, enfim, que você compra a metade pelo dobro, porque afinal de contas o respeito ao consumidor deve ser efetivo. Então nós monitoramos o preço de vários produtos 3 meses antes da Black Friday, justamente para que haja de fato, quando ofertado o produto, haja de fato que aquela oferta é verossímil, ela tem como base de fato um desconto efetivo ao consumidor. Agora, na questão da Câmara do Varejo, tem a obsolescência programada. Olha a palavrinha feia e difícil. O que é obsolescência programada? É o ventilador que você comprou que você trocava a pá, ou se não um botãozinho que quebrou, você chega lá 5 anos depois, não existe mais peça para vender. Eu mesmo, em casa, uma geladeira, fui lavar, quebrou a prateleira de vidro, tá bom, liguei na assistência técnica. Não, a indústria não entrega mais, acabou, saiu de estoque. Você quer 10% para comprar uma geladeira nova, nós damos. Como é que é isso? Isso, Renata, é também um aspecto que nós discutimos lá na Câmara e, de fato, hoje, enfim, minha avó tinha uma geladeira que durava 30 anos, até hoje está lá na casa da minha mãe, inclusive. E hoje os produtos têm uma vida curta e essa é a chamada obsolescência programada. A vida curta, ela já de início, quando aquele produto ele é feito, ele já tem uma vida útil menor com relação a produtos anteriores. É um aspecto que é discutido e, inclusive, junto à indústria, afinal de contas, os fabricantes, quando assim o fazem, já programam, já fazem o projeto com base nisso. E tudo isso deve ser discutido principalmente com aquele que paga a conta, que é o consumidor. Por isso que é importante o PROCON estar neste debate, como em outros debates que impactam diretamente a vida do consumidor. Mas a indústria é obrigada a manter um estoque, até mesmo, aí eu lembro de peças de carro, muitos carros elétricos, aí se a pessoa tem o azar e o infortúnio de bater, o carro fica quase que 6 meses na concessionária porque não tem peça, ainda não foi lançado, ou mesmo que, no caso da geladeira, 5 anos depois você não acha mais? Claro, eles são obrigados a manter estoques e produzirem peças de reposição desses produtos que eles são, enfim, ofertados para o consumidor. Isso depende, claro, do tipo de produto, de qualquer forma, sim, as empresas não podem, a partir do momento que ele não fabrica mais aquele produto, não põe mais à venda, isso não significa que ele não tenha obrigação de manter peças de reposição. Isso eles são obrigados por um certo período, de qualquer forma,
muitas vezes eles não cumprem ou desrespeitam aquele consumidor que comprou o seu produto. Por isso que é fundamental o consumidor ter a percepção dos seus direitos, ele ter conhecimento profundo daquela marca, daquele produto que ele comprou, para que, enfim, além de não comprar no futuro aquela peça, enfim, um produto daquele fabricante, ele procura, enfim, um concorrente, que essa é a melhor resposta que o consumidor pode dar junto ao fornecedor. O senhor trouxe uma informação agora que poucas pessoas sabem. Acabam então, por exemplo, no caso da geladeira, vão lá e compram outro para evitar problema. Não, eu tive que inventar para ir comprar num paralelo, que ainda era um estoque velho. Então, aí o senhor traz essa informação. Quais outras informações, quais outros direitos que o consumidor tem que pouca gente conhece e que o PROCON acaba também explicando e fornecendo como informação? Olha, uma coisa que é do nosso dia a dia, enfim, vou dar um presente para você, Priscila, e dou, enfim, uma peça de roupa e a roupa está em perfeito estado, só que você não gostou dessa roupa, enfim, não gostou da blusa, Luiz, não gosto do verde, eu quero trocar pelo vermelho. E, enfim, você tem direito a essa troca? Será que sim? Será que não? Enfim, em regra, enfim, todos aqui sabemos, direito de troca só existe quando há defeito naquele produto. Entretanto, a depender da política desta loja que me vendeu essa roupa, ele pode, no momento que eu adquiri, me informar, olha, você tem direito à troca dessa peça mesmo sem defeito durante um prazo e está aqui a etiquetinha com a comprovação desse seu direito. É um direito que não está no Código de Defesa do Consumidor, afinal de contas, o produto está sem defeito, mas que o fornecedor pode conferir àquele consumidor e com isso fidelizar. Então são esses aspectos básicos, por isso que um dos cursos mais, enfim, indicados e que tem mais saída, são direitos básicos do consumidor. Estes e outros direitos que, estando ou não codificados no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor deve ter conhecimento para que exerça de forma plena sua cidadania. Há outros aspectos, a questão do direito de arrependimento para aqueles que compram pela internet, entre outras questões, mas são, enfim, fundamentais que haja sempre esse conhecimento. Por isso que a nossa diretoria de estudos e pesquisas, que é uma responsável por esses cursos básicos, tem que atuado mais fortemente, principalmente no aspecto EAD, mas sem deixar o presencial em escolas, dando palestras online, enfim, estar cada dia mais presente no dia a dia daquele consumidor, daquele cidadão. Agora, Luiz Orsatti, principalmente a partir da pandemia, nós tivemos aí muitas demissões, o volume de microempreendedores cresceu muito, muita gente trabalhando na internet, vendendo pelos principais portais, pelos grandes mercados. Como é que funciona isso? Esse pequeno empreendedor, ele busca saber também os direitos dele como vendedor, porque hoje o consumidor está com o código na ponta da língua e sabe que se ele compra, ele pode devolver em até 7 dias, se não... Como é que é isso hoje para o microempreendedor, que hoje é o maior volume de fornecedores do país? Esse é um aspecto que a gente precisa avançar muito. De fato, há muitas ocorrências ou reclamações que os fornecedores, infelizmente, ainda incorrem, muitas vezes, a grande maioria, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento de uma obrigação que ele tem junto ao consumidor, da própria legislação consumerista, por isso que é fundamental esse papel que nós temos de orientar o fornecedor. No nosso site há um canal específico para o fornecedor, então aproveito esse nobre espaço para divulgar. Então, fornecedor, entre no site do PROCON e lá você vai ter todas as orientações com relação às suas obrigações, aspectos desde de comunicação visual, algumas placas que são obrigatórias, a fixação, a questão de obrigações quando é o comércio digital, enfim. Então se informe, porque afinal de contas ser empreendedor no país, no Brasil, requer algumas obrigações, entre elas aquela de respeitar o consumidor. Vamos falar um pouquinho de fraudes e de que maneira o PROCON acaba atuando nisso.
a gente vê que, principalmente nessas datas festivas, existem muitos sites fakes e as pessoas compram ali, não recebem os seus produtos, depois descobrem que caíram num golpe. De uma certa maneira, o PROCON protege esse tipo de consumidor que caiu em um golpe e de que maneira a tecnologia está sendo empregada? Bom, a primeira grande arma que o consumidor tem é a informação. Então, claro, são aquelas recomendações básicas. Não entre em sites não oficiais, não entre em links enviados, não há bilhete premiado, enfim, se acautele. Claro, pesquise, se informe com relação ao fornecedor, com relação ao preço. A informação, ela já é 50% daquele, enfim, para que o consumidor não caia em golpes. Agora, se ele caiu em algum golpe, depende do caso, é caso de relação de consumo, não é caso de relação de consumo, é uma questão de uma chamada engenharia social, foi toda uma história, ludibriado, enfim, foi na rede social, foi um site falso. Então, a depender da questão, envolve a área criminal, envolve ressarcimento civil, envolve de fato um ressarcimento sob o ponto de vista do consumidor, que muitos desses golpistas não são fornecedores, então não há um CNPJ, não há um endereço, então fica prejudicada essa questão. Por isso que o consumidor, a melhor coisa que nós, enfim, enquanto PROCON, é dar uma informação acessível, adequada, para que o consumidor, quando for procurar, ou estiver em uma situação, ele já tenha, enfim, fique precavido e não caia nesses golpes. O PROCON mudou a linguagem, está se modernizando frente ao cinquentão que ele é hoje. O que você acha, inclusive eu fiz um comentário aqui no momento do intervalo, de que um sobrinho de 25 anos que só compra pela internet, ao questionar uma indústria porque quebrou um mouse que comprou, que estava na garantia, já foi direto escrevendo para o saque, dando o Código de Defesa do Consumidor e relatando o PROCON. Eu fico muito feliz porque, de fato, isso reflete um trabalho que nós, desde o início dessa gestão, temos focado. Essa proximidade com a população, tem uma questão geracional importante, por isso que a comunicação ela é fundamental e deve trabalhar em vários aspectos, desde acadêmico, o coloquial, o usual, do dia a dia, da internet. E esse é nosso papel, é atender o consumidor, não importa a idade, não importa a classe social, não importa onde. É o consumidor sendo atendido, é o PROCON estando disponível 24 horas pelo site, nos canais presenciais, enfim, é o PROCON no seu dia a dia. E também pelo PROCON Móvel, né, que a gente vai ver agora. Nós vamos acompanhar um vídeo com uma animação sobre o serviço divulgado nas redes sociais do PROCON. Vamos assistir. E além, então, desse trabalho que você pode comentar com a gente, informar também a população que aqui no Palácio 9 de Julho, onde fica a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem uma unidade do PROCON. Então as pessoas podem sim vir aqui, ali no Poupa Tempo, junto ao Poupa Tempo, para fazer as suas reclamações. Inclusive o Poupa Tempo acaba ajudando também o trabalho de vocês tendo as unidades, né? Não tenha dúvida, sim. O Poupa Tempo foi um canal muito importante, primeiro, para dar essa proximidade ao consumidor. Hoje nós focamos muito, claro, esse atendimento digital. Nós estamos atendendo agora na nossa sede, por isso que é importante, já convido mais uma vez vocês a conhecer a nova sede. Isso foi uma conquista importante dessa gestão. Desde 99 estávamos numa sede antiga, lá na Barra Funda. Hoje estamos numa sede nova, totalmente readequada e adequada para receber o consumidor e para melhor, enfim, o servidor do PROCON do Estado trabalhar melhor. E estamos atendendo lá na nossa sede, que é na Conselheiro Furtado, número 503. Eu gostaria de ressaltar a questão do PROCON Móvel. Hoje temos 2 unidades. Nós pretendemos, até o final de julho, aumentar para 12 unidades, ficando 4 unidades fixas aqui na capital e uma em cada 8 regionais que nós temos. Isso vai ampliar os canais de atendimento, reforçar esse contato com o cidadão e
e, claro, proximidade com o cidadão, com o consumidor paulista. E o PROCON móvel, a pessoa vai apenas fazer tirar uma dúvida ou já vai efetivamente registrar a reclamação, seja contra um órgão público ou mesmo um prestador de serviço e até mesmo o próprio comerciante, um fornecedor? Sempre os dois aspectos. Não há informação sem a possível eventualidade de fazer uma reclamação. E a gente está no aspecto, claro, de melhorar esse atendimento, fazer com que esse atendimento seja o mais digital possível, porque sendo digital é mais rápido, imediatamente esse fornecedor responde o consumidor e tenta resolver essa questão o quanto antes. As relações de consumo estão em constante mudança e evolução. Como fica em relação ao Código de Defesa do Consumidor, ao trabalho do PROCON, com essa mudança tão rápida e tão diferente? Um dia você tem que ir na loja comprar, e é só assim. Mas agora não, você compra em qualquer lugar, você compra na palma da mão. Como então a legislação precisa ser atualizada, evoluir nesse sentido? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser de 1990, ele se mantém muito atual. Claro, requer alguns aspectos, uma atualização, uma discussão junto à sociedade, mas ele ainda se mantém uma legislação atualíssima. Por quê? Porque ele se baseia em alguns princípios e esses princípios ainda norteiam, enfim, a nossa sociedade, são princípios que norteiam as atividades dos PROCONs, de todo o sistema nacional. Então, apesar de ser de 1990, é uma legislação ainda muito atual, mas que requer, claro, alguns aperfeiçoamentos. O último, inclusive, ele trouxe questões sobre superendividamento, que é uma questão atualíssima, que deve ser encarada de uma maneira muito séria, não só pelo sistema, enfim, nacional, nos PROCONs, mas de toda a sociedade. Afinal de contas, é uma alteração positiva que ainda requer uma efetivação maior, não só junto à sociedade, especialmente ao judiciário, aos outros órgãos, mas é muito importante, por isso que essa atualização. Mas é uma legislação extremamente atualíssima. 20 segundos para fechar. Qual o seu desejo para os próximos 50 anos do PROCON? Que ele esteja cada vez mais presente na sociedade, seja de uma maneira digital, seja de uma maneira presencial, mas estar sempre com a sociedade, afinal de contas, é essa a nossa função, proteger e defender o consumidor, harmonizar essa relação com o fornecedor e ajudar sempre o crescimento da população de todo o país. Conexão Paulista fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do PROCON de São Paulo. Seja sempre bem-vindo aqui à Rede Alesp. Parabéns pelos 50 anos do PROCON, o pioneiro no nosso país, que está na boca de todo mundo. Obrigada também a Priscila Silvério, deste importante programa de prestação de serviço. Foi uma delícia. Vamos pedir a direção. Os 50 anos merecem mais programas, porque que a gente tem de dúvida, de comentários, porque somos consumidores. Todo mundo tem um problema, todo mundo quer uma solução. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Obrigado, Priscila. Obrigado, Alesp. Foi muito bom estar aqui prestando esse serviço com vocês, e o PROCON do Estado de São Paulo está à disposição. Muito obrigada. A Rede Alesp é serviço do cidadão, o trabalho do Legislativo Paulista ao seu alcance.